Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, e sou especialista em mercado de carbono e em projetos de crédito de carbono. Nas nossas falas aqui, nós temos trazido uma série de vídeos e conteúdos sobre esse importante e atual mercado, o mercado de crédito de carbono, e também sobre os projetos que geram crédito de carbono, né, para nós comercializarmos no mercado. E um assunto bastante importante nesse contexto, além dos projetos em si, das metodologias, dos escopos dos projetos, entre outros, é o que diz respeito às formas de comercialização de créditos de carbono. Então nós vamos falar aqui hoje sobre um assunto específico e muito importante, que são as formas de comercializar crédito de carbono, e em particular os editais. E ainda mais, em particular, mesmo um edital lançado recentemente pelo BNDES para aquisição de crédito de carbono no mercado brasileiro. Ok? Então se prepare aí. Nós temos diferentes tipos de possibilidades ou formas de comercialização de crédito de carbono. O primeiro são as bolsas. Existem sim bolsas no mundo e no Brasil que já transacionaram, que já venderam, compraram e venderam, né, créditos de carbono. Ok, então nós temos esse canal que são as bolsas. Não é a forma mais comum, mas é possível. Nós já tivemos experiência aqui no Brasil e certamente ainda teremos outras possibilidades nesse contexto. Porém, nós não temos uma bolsa oficial no mundo de comercialização de créditos de carbono, nem tampouco no Brasil. Nós temos algumas iniciativas de bolsas, porém, essa ainda não é a forma mais usual e a forma mais ampla de comercialização de créditos de carbono. Mas é possível. Uma outra possibilidade são os leilões. Os leilões são, como todo mundo sabe, né, leilões são canais ou mercados, né, são ambientes, né, para compra e venda de produtos e também de serviços, e nós podemos também transacionar nossos créditos de carbono em leilões. Tem havido leilões aí no Brasil, né, e também em outras partes do mundo isso se verifica. E aqui no Brasil já tivemos leilões, né, alguns deles inclusive patrocinados pelas bolsas, né, pela Bolsa Brasileira. Então, nós temos essa possibilidade também dos leilões. Mas não é a forma mais comum também. Depois nós temos as chamadas públicas e os editais. Essa é uma outra forma, uma terceira maneira de comercialização de créditos de carbono. E nós vamos falar em particular disso hoje, dos editais das chamadas públicas. E em específico, dos editais do BNDES. E um em particular, mais especificamente, que saiu mais recentemente, e que oportuniza a comercialização, ou seja, a venda, a nossa venda de créditos de carbono nesse mercado, ok? Com esse edital. Depois nós temos as plataformas, os conhecidos marketplaces, né? Que são várias aí que tem, né? São plataformas, às vezes, que usam blockchain, tokenização, né? As plataformas bastante conhecidas que estão aí lançadas no mercado. É uma das formas mais comuns de comercialização de crédito de carbono hoje em dia. As plataformas, né? As plataformas são bastante usuais, bastante usadas para a transação de crédito de carbono. Depois nós temos a mesa. O que é a mesa? A mesa é um ambiente mais restrito em que compradores e vendedores se reúnem, né? Tem um ambiente virtual, pode ser eventualmente num meio natural, né? Num ambiente físico, mas normalmente um ambiente virtual em que os compradores e vendedores se aproximam, né? É criado um mecanismo de aproximação entre as partes que assim transacionam os créditos de carbono. E ainda nós temos o balcão. O balcão é uma forma ainda mais específica e tem sido, por enquanto ainda, historicamente, a forma mais usual de comercialização de créditos de carbono. O balcão é a transação direta entre compradores e vendedores através de uma intermediação. Então essa é a forma mais usual. Nós vamos falar especificamente hoje aqui sobre os editais e mais em particular ainda sobre um edital do BNDES, ok? Então é isso que nós queremos tratar, isso que nós vamos tratar aqui. Bom, esse edital do BNDES, então, que foi lançado recentemente, ele contempla aí, né, uma cifra de 100 milhões, né, de reais em compra de crédito de carbono. Então, o BNDES, o Banco Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, está promovendo, né, um edital, uma chamada pública para aquisição, né, para compra de crédito de carbono nesse grande lote aí, né, de compra de crédito de carbono que nós estamos vivenciando. Isso já foi feito também por outros bancos, o exemplo do Banco Mundial, que criou o Fundo Protótipo de Carbono há uns anos atrás, com esse mesmo objetivo de estimular, né, a aquisição, o comércio, criar esse mercado, consolidar esse mercado de crédito de carbono. Então nós vamos falar especificamente aqui sobre este assunto,
o edital do BNDES, esse edital de 100 milhões de reais em compra de crédito de carbono. Nós tivemos uma primeira chamada pública em 16 de 3 de 2022 e esta é uma segunda chamada que foi lançada em 30 de 8 de 2022. Então vamos especificar um pouco mais, né, este edital e essa possibilidade de transacionarmos crédito de carbono. Então esse é o nosso assunto de hoje. Por falar em assunto, né, este nosso conteúdo aqui faz parte do aquecimento da semana do crédito de carbono. Então não esqueçam disso. Nós teremos aí uma semana do crédito de carbono muito em breve. Este será um evento no qual eu vou mostrar, né, o caminho para você aí se tornar um expert em crédito de carbono desde o absoluto zero. Mesmo que você não saiba nada, nós vamos aí dar as tintas, dar o caminho, né, para você se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero. E mais, faturar alto neste mercado bilionário. Nós já tivemos aí esta emissão, né, essa possibilidade aí junto ao BNDES, esse lançamento dessa chamada pública, né, de 100 milhões de reais. Então, você pode aí faturar alto também nesse mercado, já diria, quase trilionário. Já se fala, né, que esse mercado é um mercado trilionário, mas vamos deixar um pouco mais conservador e vamos falar que é um mercado bilionário. Você pode faturar alto também com as suas atividades profissionais. E quando será? Nos dias 11, 12 e 13 de outubro agora, 2022, né? Às 19h30. Então não perca esse evento bastante importante. Será 100% online, né? 100% gratuito também. E eu peço aí que você, né, se inscreva no link da bio, ok? Então não se esqueça disso. Importante evento, Semana do Crédito de Carbono. Bem, então é muito importante você, né, se capacitar, né? Isso é fundamental. Assim como a minha trajetória, né, eu conto sempre para os meus colegas, também nos vídeos eu reforço esse ponto, que é importante conhecer do assunto, ser um expert. Então aproveite essa oportunidade, né, essas oportunidades estão surgindo, né, para que você possa se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero, se você não tiver nenhum conhecimento, né, e também você possa faturar alto nesse mercado bilionário. Bom, então foi lançado aí esse edital do BNDES, né? Recentemente foi lançado esse edital com várias possibilidades, né, de nós vendermos os nossos créditos de carbono gerados pelos nossos projetos. Muito bem. Então tem várias tipologias de projetos. Por exemplo, reflorestamento é um deles, né? REDD+, que é a conservação, né, evitação do desmatamento e degradação florestal, redução das emissões por desmatamento e degradação, né, REDD+, assim chamado, né? Temos também energia e outros, e também agricultura sustentável e regenerativa. Então veja só, é lançado também nesse edital a oportunidade de vendermos créditos gerados pela agricultura. Muito bom, né? Porque nós somos o país do agro, nós somos o país das florestas também, né? E da energia renovável. Muito importante para nós. No caso específico do reflorestamento, né, este edital trata do seguinte: recuperação de cobertura vegetal com espécies nativas, veja só, em biomas brasileiros, diferentes biomas, portanto, englobando ou não sistemas agroflorestais, que também é uma, digamos, uma fortaleza nossa. Nós aqui no Brasil temos essa pegada, né, de desenvolver ILPF, SAFs, etc. Em áreas originalmente com fisionomia florestal ou com outras formações, né, diz no edital, mas que posteriormente foram convertidas em outros tipos de uso do solo. Então, áreas que foram alteradas, né, que foram eventualmente degradadas, podem ser alvo dessa tipologia de projeto. Então, o primeiro, o reflorestamento. Temos aí uma grande oportunidade de vendermos crédito de carbono pelos projetos de reflorestamento. Segundo, REDD+, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Se você não quer enrolar a língua e falar RED, fala RED, né? Que tá bom, não tem problema nenhum, está perfeito para o nosso português aqui do Brasil. O que é isso? Então, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, né? Que é um mecanismo desenvolvido pelas partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, né, sobre mudanças climáticas, né, e refere-se à redução das emissões provenientes de desmatamento, né, da emissão decorrente do desmatamento, também da degradação das florestas, né, assim como também envolve a conservação, portanto, o manejo florestal sustentável e o aumento dos estoques de carbono nas florestas. Então contempla esses aspectos aí. REDD+, o Brasil é um grande, né, provedor de créditos de carbono no mercado internacional em projetos REDD. Depois, energia e outros também. Nós temos algumas possibilidades nesse edital do BNDES. Metano para energia, né, que é um importante gás de efeito estufa.
geração de energia térmica e ou elétrica a partir da captura e combustão do gás metano, CH4. Energia renovável, uso da biomassa de origem renovável para a geração de energia térmica e ou elétrica, né? Ou para transformação em outro vetor energético, em substituição a fontes energéticas não renováveis. Pode ser o gás, o carvão, o diesel, o petróleo, de uma forma geral, né? Ou os combustíveis fósseis, o óleo BPF, e assim vai, né? Ok, eficiência energética também, né? Aumento da eficiência energética de um sistema, né? De modo que o produto, serviço ou resultado seja obtido com menor uso de eficiência. Então esse é o terceiro caso aqui. Eu estou usando aqui as palavras, né? Tentando seguir aqui ao máximo possível o que diz lá o edital, né? Do BNDES. Muito bem. Troca de combustível, né? Substituição de combustíveis não renováveis com alta emissão de gases de efeito estufa por fontes energéticas renováveis ou não renováveis de menor emissão. Por exemplo, o gás emite menos do que o óleo BPF, então nós podemos também lançar mão desse tipo de projeto. E por último aqui, a agricultura sustentável e regenerativa. Bom, redução das emissões de gases de efeito estufa e remoção de carbono orgânico do solo, veja só que então contempla o carbono no solo também, importante para a agricultura, por meio da adoção de práticas de manejo agrícola, como a redução na aplicação de fertilizantes, melhoria na gestão do uso da água e gestão de resíduos, entre outros. Então nós temos todas essas possibilidades aí, né? Um amplo leque, né, de projetos que nós podemos gerar créditos de carbono e agora comercializar, vender esses créditos de carbono para uma chamada pública que o BNDES está oportunizando ao mercado de crédito de carbono. E diz também nesse edital aqui, né, que são elegíveis apenas os projetos que estão em determinados padrões clássicos do mercado de carbono, né? Eu sempre tenho falado aqui nos meus vídeos, né, que é importante nós usarmos padrões reconhecidos. De nada adianta, às vezes, nós gerarmos projetos, desenvolvermos ações, né, se nós não tivermos o nosso projeto certificado em padrões reconhecidos no mercado internacional. Então nós temos vários padrões aí bastante conhecidos e os mais reconhecidos que estão nesse edital são os seguintes: o VCS, Verified Carbon Standard, né? Então, VCS ou VCS em português é o primeiro. E esse deve ser o nosso lema, a nossa busca constante de registrar o nosso projeto, validar o nosso projeto, verificar e certificar o nosso projeto para gerar crédito de carbono com este padrão. Este padrão é desejado, é buscado no mercado, né? Paga-se bem por este padrão. Nós temos visto aí transações, né, no mercado com preços variando aí de 3, 4, 5 dólares por tonelada. E quando você chega lá no VCS, os valores já saltam para 10, 12, 13, né? E assim acima desses valores. Ou ainda o Gold Standard, GS, é outro que o edital do BNDES reconhece como importante e que são elegíveis os projetos que serão transacionados, né, os seus créditos neste edital, que serão aceitos, né, para vender, para comprar, ok? Gold Standard, GS. Então não esqueçam, muito importante termos padrões. Nos nossos projetos nós temos que registrar em padrões reconhecidos do mercado. Ah, mas tem outros, e se eu não usar padrões? Bom, você pode até desenvolver projetos de crédito de carbono para compensação voluntária, para outros fins, para outras finalidades, com outros escopos. Porém, estes são os padrões mais reconhecidos. Certamente você terá mais possibilidades de alcançar uma venda mais bem sucedida e também um resultado melhor em termos de preços, né, dos seus créditos de carbono. Ok? Então, o BNDES também vai exigir, está exigindo, né, que os projetos sejam registrados e os créditos, então, sejam gerados por estes padrões, ok? Então, isso é bastante importante. Ok, e diz ainda no edital que os projetos poderão oferecer créditos de carbono nos seguintes estágios de emissão. Não precisa estar 100% ainda emitido o crédito. Primeiro, créditos já emitidos é a primeira possibilidade que eles elencam aqui. Unidades de crédito de carbono, né, que tenham concluído o processo de verificação e que até a data limite da submissão de proposta do quê? A ser oferecida para o BNDES, né? Já que estejam registradas na conta do proponente junto ao padrão de certificação voluntária. Note aqui que o BNDES está comprando, né, está comprando créditos de carbono do mercado voluntário de carbono. Este é o mercado voluntário. VCS e Gold Standard são partes integrantes do mercado voluntário de carbono. Então essa é a primeira possibilidade e ainda diz
com relação a esses créditos emitidos o seguinte: os proponentes deverão comprovar, através do envio de documentos ou evidências, que tal processo foi concluído e que os créditos de carbono oferecidos não foram transferidos para outra organização, para não haver dupla contagem, dupla venda, né? Ou aposentados, retirados de circulação, ou seja, que já foram consumidos no seu desfecho final, digamos assim, pelo interessado. Então essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seriam créditos a emitir. E diz lá no edital o seguinte: unidades de crédito de carbono ainda não registrados na conta do proponente junto ao padrão de certificação voluntário, porém cuja verificação e registro sejam esperados. Então eles contam também com essa possibilidade relativas às safras passadas e futuras. E aí tem mais detalhes dentro do edital. É bem importante, então, vocês buscarem na internet, né, esse edital e entenderem um pouco mais o detalhe. Eu estou falando aqui, em linhas gerais, as coisas mais importantes. E outro ponto bastante importante: serão elegíveis os créditos de carbono emitidos até 31 de dezembro de 2028. Então, de 2022 até 2028, 6 anos, digamos assim, 6 para 7 anos, né? Então, nós temos aí algumas safras, né? 2022, 23, 24 até 28. Então, eles só vão aceitar crédito de carbono que tem potencial de emissão, que serão emitidos até essa data. Eles não querem, portanto, contar, né, com créditos que serão emitidos no futuro, porque as metodologias podem mudar, né, as referências podem mudar, principalmente em RED. Né? Nós temos sempre que definir 6 anos, né, 6 anos para a nossa linha de base. A nossa linha de base deve ser especificada, né, com no máximo 6 anos. Depois de 6 anos, nós temos que refazer a linha de base para dizer qual que é a condição na ausência do projeto. Como é que seria a emissão de gás de efeito estufa sem o projeto? Então nós temos que usar ali um cálculo da taxa de desmatamento, por exemplo, para projetos RED. Depois de 6 anos, rever isso, né, para podermos ter a emissão de créditos de carbono no futuro. Então sempre se conta aí com créditos, digamos, em safras mais próximos, até porque vai aumentando a incerteza, vai aumentando, né, pontos assim duvidosos em relação à emissão no futuro. Nós temos que ter um controle melhor disso, e o BNDES também está querendo comprar, digamos, créditos de carbono mais recentes, né? Não tem interesse, por exemplo, no futuro, né? Um futuro muito distante, ok? Então, basicamente é isso. Então, vejam só como temos essa oportunidade, né, no edital do BNDES. Nós já falamos aqui um pouco de bolsa, né, de leilões, né, de editais chamadas públicas, que é este caso em particular, né. Falamos também de plataformas, muito importante, né. As plataformas são uma maneira bastante importante de nós comercializarmos, transacionarmos os créditos de carbono. E ainda falamos sobre mesa, né, falamos sobre balcão, que é a forma ainda mais usual de comercialização de crédito de carbono. Mas aqui nós estamos focando no edital. E esse edital é uma oportunidade concreta, uma chamada pública bastante concreta e que deve se repetir em outras possibilidades. Tem saído notícias aí também que os bancos, né, terão que ter sempre, né, um reporte, um relatório, uma análise das suas emissões, considerar a questão das mudanças climáticas, o risco climático em seu financiamento. Então, cada vez mais estas questões estão permeando o mundo do mercado financeiro, das ações corporativas e assim por diante. Bom, tem esse edital, um edital muito claro. Então agora é mais uma oportunidade que você tem, né, de entender, né, de atuar, de se posicionar, né, no tocante a essas oportunidades, essas aberturas, né, profissionais aí com esses editais. Então é de aproveitar agora as oportunidades, né, que se abrem com esses editais, em particular este aqui, né? E aí, né, a questão básica é se tornar um conhecedor desse mercado. Então, não perca a oportunidade, né? E se torne, né, busque se tornar um expert em crédito de carbono. É isso que nós sempre buscamos aqui, né? De tornar um expert em crédito de carbono. Neste caso aqui, se você não tem conhecimento do absoluto zero, então nós buscamos aqui te tornar um expert em crédito de carbono desde o absoluto zero. E também não esqueça, faturar alto nesse mercado bilionário, porque você tem a possibilidade de auferir, né, resultados financeiros importantes na medida que você se capacita. Eu estava conversando com uma pessoa ontem na Inglaterra, uma profissional de lá, né? Ela me disse: não, o pessoal que está saindo no mercado aí está ganhando pelo menos uns 40% a mais
por ter esse conhecimento, por ter essa capacitação. Então é a chance, é a oportunidade de aproveitar aí, né, as formas de se capacitar para poder, né, conhecer melhor esse mercado e se tornar um expert. Okay? Então não perca esta onda, né, de se tornar um expert em crédito de carbono. Importante. E esse edital, né, nos mostra as tendências, né, aqui no Brasil, que nós nos apontamos para o futuro, para o cenário internacional que já está muito aquecido, muito forte nessa questão de mudanças climáticas e também em mercado de carbono, em projetos de crédito de carbono. Bem, no caso específico do edital do BNDES, continuando aqui um pouco mais, né, há um cronograma que tem que ser respeitado, então temos, né, logo que nos mexermos, né, nos tornarmos o expert também implica em nós termos celeridade, né, termos agilidade. Então o cronograma previsto no processo seletivo do BNDES tem algumas fases, até 2/9 de 2022, publicação do edital no site do BNDES, né, o que já ocorreu. Dia 12/9 de 2022, data limite para envio de dúvidas e pedidos de esclarecimentos à BNDESPAR, que é a BNDES Participações, ok? 19/9 de 2022, data limite para resposta da BNDESPAR, né, as dúvidas e pedidos de esclarecimentos formulados, ok? 3/10 de 2022, data limite para envio das propostas. Então não podemos perder, né, em vista esse limite. E até 10/10 de 2022, comunicação pela BNDESPAR, né, das propostas chamadas habilitadas, né, na etapa de pré-seleção, propostas chamadas elegíveis, ok? Depois temos aí semana de 24/10 a 28/10, fase de apresentação das apresentações orais dessas propostas que foram consideradas elegíveis, e até 7/11 de 2022, a comunicação pela BNDESPAR das propostas selecionadas, ok? E 8/11 de 2022, início das visitas para diligências técnicas e jurídicas concernentes aí, né, essas propostas que foram oferecidas nesse edital do BNDES. Então, temos aí um edital, temos aí uma oportunidade. Então é a oportunidade agora a ser aproveitada, né? Esses caminhos, esses canais que estão se abrindo, né? E aqui particularmente nos editais que têm ocorrido, não só no âmbito público, mas também no âmbito privado, né? Nós temos editais aí, por exemplo, da iniciativa Ecos, né? E entre tantas outras, tem surgindo muitas possibilidades. Então esses editais também serão cada vez mais comuns, né? Então é a oportunidade de né, se tornar, né, um envolvido, né, um conhecedor desse assunto. Então é fundamental a capacitação, né, para que você possa atuar. Então não deixe de buscar conhecimento para se tornar um expert, né, em crédito de carbono no absoluto zero, se você não tiver conhecimento, e também lucrar alto com esse mercado bilionário. Porque esse mercado já é, aí nesse caso do BNDES, milionário, né, centenas de milhões, né, de reais. Ok? E esse mercado só tende a crescer, portanto, busque esse conhecimento. Então é uma excelente oportunidade, né? Nós temos aí mostrado, sempre apontado grandes possibilidades, né? Em diferentes âmbitos, com diferentes tipos de projetos. Temos projetos já citados aqui no próprio edital do BNDES, o reflorestamento, né? Os projetos de conservação florestal, os projetos de energia, de resíduos, de dejetos, né? Os projetos industriais, e agora também os projetos da agricultura regenerativa, né? Da agricultura sustentável. É algo muito novo, mas que nós temos aí muitas possibilidades, dada a característica do Brasil. E ainda nós temos o Blue Carbon, né? Entre outros tantos escopos que devem surgir, né? Os créditos de plástico, né? De reciclagem, coleta e reciclagem de plástico. Enfim, esse âmbito está mal começando. Então é muito importante, né? Realmente você profissional, né? Você interessado, né, animado com essas oportunidades, se tornar um expert de crédito, mesmo que você não tenha conhecimento, seja desde o absoluto zero. E ao final, além de você se tornar um conhecedor do assunto e poder atuar, né, você certamente vai ter um resultado, né, profissional, do ponto de vista financeiro, né, bastante interessante, porque né, as oportunidades de se lucrar com esse mercado bilionário estão amplamente abertas. Né? É isso que a gente pretende, formar uma massa crítica cada vez mais, né, capacitada, mais habilitada para atuar nesse mercado. Então a gente vem trazendo aqui sempre, né, uma série de vídeos, né, informações, né, e agora nós falamos aqui nesse vídeo, né, nessa oportunidade,
sobre as formas de comercializar crédito de carbono, em particular os editais. Existem outras formas, já citamos aí, as bolsas, as mesas, plataformas, o balcão, né? Os leilões, né? E assim por diante. Então nós temos diferentes formas. Pelo menos essas formas existem, já foram, né? Têm sido, né, materializadas, essas diferentes maneiras, né, de comercializar crédito de carbono. Existem formas até alternativas, mas essas são as mais usuais. Nós temos mostrado isso. E os editais também cada vez mais comuns. Isso é mostrado pelo próprio edital lançado pelo BNDES. Né? Já tivemos um anteriormente, né, há um tempinho atrás, e agora esse mais recente. Isso parece se tornar uma tendência. Então, portanto, é importante entender essa linguagem, que são padrões, tipologias de projetos, escopos, né? E também, principalmente, como gerar crédito de carbono com esses projetos. Nós temos sempre trazido aqui, né, conteúdos, né, falando sobre diferentes tipos de projetos, alguns conceitos básicos, né, linha de base, né, adicionalidade, elegibilidade, né, monitoramento, validação, verificação, certificação. Então, todos esses conceitos nós temos aqui trazido, né, para que os colegas, né, possam se familiarizar, né, com essas terminologias e também poder se aprofundar, né, no seu conhecimento. Vamos gradualmente, né, construindo aqui, né, tijolinho por tijolinho o nosso conhecimento para que nós possamos atuar, né, com a nossa expertise, com o nosso conhecimento nesse mercado bastante importante que só cresce. Então é isso. Vejam só, temos aí uma oportunidade concreta, né? Vamos tentar, né, buscar esse caminho, né? Esse caminho de atuar no mercado de crédito de carbono, nos projetos de crédito de carbono, para nos tornarmos experts, né? E também lucrarmos, né, nesse mercado bastante grande, um mercado bilionário que se abre aí à nossa frente. Então espero que você tenha aproveitado esse vídeo, né, e que se sinta bastante com ímpeto, né, para poder atuar nesse importante mercado, ser aí um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa certamente lucrar, né, com esse mercado bastante grande que vem pela frente, o mercado bilionário, ok? Então deixo aqui meu grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!